Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Tem uma mensagem, uma palavra da parte de Deus para poder compartilhar contigo, mas desde já eu te peço, você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho de notificação para que sempre que a gente postarmos vídeos aqui no canal, você venha ser avisado pelo canal do YouTube. Pelo YouTube você venha ser avisado. E assim você vai estar nos acompanhando constantemente, todos os dias, há uma mensagem de Deus para você aqui no canal. Você também pode estar entrando em nossos vídeos, e lá você vai ver muitos vídeos, muitos temas abordados, testemunhos, experiências. Então esteja nos acompanhando aqui no canal MPV Pregando para Multidões, para a glória de Deus. Meus amados irmãos, livro do Dr. Lucas, no seu capítulo 1 e no seu versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. E disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou-se dela. Meus amados irmãos, eis aqui uma palavra muito forte. E tem algo aqui nesse texto bíblico que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu não vou estar contextualizando toda a história que a gente sabemos que Gabriel, o anjo que assiste diante de Deus, se comparece diante de Maria e fala: agraciada entre as mulheres é tu, bendita, bendito seja o teu ventre, que vai gerar o Salvador, e etc. Irmãos, o que eu acho interessante aqui, esses dois versículos, é a chave do cumprimento da promessa na vida de Maria. Nós sabemos que Maria é uma mulher agraciada pelo Senhor. E eu abro parênteses aqui para poder compartilhar com os irmãos isso. Maria se tornou na vida de muitos símbolo de idolatria. Maria, ela foi uma mulher comum e normal. Só que essa mesma foi escolhida pelo Senhor para poder gerar o Salvador. Foi agraciada, escolhida. Se não fosse Maria, teria sido outra mulher. Mas foi Maria que foi escolhida. E nós sabemos que muitos idolatram Maria como se ela fosse o mediador entre Deus e os homens. Só que a Bíblia diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que Jesus é o Salvador. Foi Jesus que deu a vida por nós. Maria foi uma mulher que teve outros filhos. É tanto que nessa época houve uma divergência, porque ela falou assim: como que vai acontecer isso? Porque ainda não conheci varão algum. Mas o anjo vai dizer: o Espírito Santo é que vai te conceder, que é obra do Espírito Santo de Deus. Você vai ser cheia dele. Então, o Espírito Santo que teve a incumbência de fazer tudo na vida de Maria. E Maria, eu acho interessante, antes de eu voltar ao versículo 37, e disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Maria, quando o Senhor revela para ela que tem algo com ela, que ela vai gerar o Salvador, irmãos, aqui é uma resposta de uma serva de Deus, de um servo de Deus. Um servo, uma serva de Deus não pode relutar contra a vontade de Deus, não pode relutar contra o querer de Deus, porque às vezes a vontade de Deus em nossa vida, às vezes não, quase que sempre, nos confronta muito a gente não querer fazer a vontade de Deus. Se eu fosse dar exemplos biblicamente aqui, nós ia passar aqui 1 hora falando só de pessoas que, quando veio a vontade de Deus sobre a vida deles, houve uma relutância. E não se lembra de Jeremias. Jeremias tentou fugir do chamado de Deus. E não se lembra de Jonas, e tentou fugir da ordenança de Deus. Só que o bom é que todos eles acabou parando no centro da vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus. Maria, ela é diferente. Ela vai dizer: e disse então Maria: eis aqui a tua serva,
a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, irmão, olha só que coisa linda. Ela vai dizer, cumpra em mim segundo a tua palavra. Irmãos, quantos de nós poderia orar e dizer assim, Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero viver o projeto que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver segundo a tua vontade. Eu quero viver pelo direcionamento do Senhor. Eu quero viver a promessa do Senhor. Embora algumas divergências, porque sempre quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, vai ter conflito, vai ter divergências, vai ter aflição, vai ter levante do inimigo, vai ter pessoas que não vão compreender o chamado de Deus em nossas vidas, e às vezes não é pessoa de longe, às vezes é pessoa de perto, a maioria é pessoa de perto, que não vai compreender o chamado de Deus em nossas vidas. Eu lembro que teve uma época da minha vida, eu fui para outra cidade para poder pastorear uma igreja, que fica longe daqui. Muitos da minha família não compreendeu. O Luciano foi para longe, se afastou de todos, mas eu fui ali fazer a vontade do Senhor naquele lugar, tomar de conta de uma obra que é num local perigoso, aonde poucos teve coragem de ir, e no dia da reunião lá, para poder levantar um dirigente, para poder estar lá, não teve um que teve coragem de ir. E eu peguei e aceitei, porque eu entendi, desde quando eu estava aqui na cidade do Goiás, que Deus ia me levar para outra cidade, para quando chegar lá eu estar pastoreando. É uma quadra muito perigosa, mas Deus fez uma grande obra na cidade do São Sebastião. Escute, ela vai dizer, cumpre em mim segundo a tua palavra. Irmãos, primeira aflição que Maria passou, José não entendeu, e pensou, cogitou secretamente deixar ela, porque não tinha nem casado com ela. Certamente eu entendo que estavam noivos os dois, com o preparamento do casamento. Só que aí o anjo visitou ele, que é a coisa que todos os irmãos conhecem o texto, e ele entendeu. Mas veja bem, quando Jesus nasce uma manjedoura, eles têm que fugir de um canto para o outro, porque Herodes procurou matar a criança. Então veja bem, em fazer a vontade de Deus, os conflitos que gera. Se eu fosse espiritualizar aqui, Jesus no ventre de Maria, sendo formado e crescendo, em nossas vidas é do mesmo jeito espiritualmente. Quando Jesus está sendo gerado em nós, aperfeiçoado em nós, e nós vai se tornando uma mente de Cristo, vem os conflitos, a dor do crescimento, a dor de Jesus está sendo gerada em você. Como disse o apóstolo Paulo, eu carrego no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quando você decide fazer a vontade do Senhor, vai gerar marcas em sua vida. Então, espiritualizando, quando Jesus é gerado em nós, irmãos, e nós se torna nova criatura em Cristo Jesus, a gente sente esses conflitos todos. Aí observa, eu acho interessante o verso 37, porque para Deus nada é impossível. Irmão, você tem noção, tenta aqui pensar comigo, na luz da palavra, na luz da Bíblia, porque para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Deus não vê obstáculos em sua frente. Deus não vê impedimento em sua frente. A gente vê obstáculos, a gente vê impedimento, a gente inventa desculpa para poder não fazer a vontade de Deus. Mas quando nós decidimos e se prontificamos em fazer a vontade de Deus, não importa o que pode surgir no seu caminho, Ele tem o poder de fazer, de remover, de colocar, de levantar, de exaltar, de abater, de moldar, de poldar, de transformar, de levantar. Todas as pedras o Senhor vai tirar do nosso caminho.
Porque para Deus nada é impossível. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus diz: remove a pedra, sai para fora, Lázaro, porque para Deus nada é impossível. Lázaro foi ressuscitado. O filho da viúva de Naim, Jesus tocou no esquife, a criança levantou, porque para Deus nada é impossível, irmão. Entenda, o Senhor continua sendo o mesmo. O que é esse problema diante do Deus que nós servimos? O Senhor quer que nós o confiamos em sua palavra, que nós o cremos em tua palavra e que possa cumprir na nossa vida a sua palavra, como Maria aceitou a vontade de Deus em sua vida, teve conflito, teve guerra, mas teve vitória, e hoje tem um legado deixado de Maria a todos nós, do que ela aceitou o cumprimento da palavra de Deus na vida dela. Talita Cumi, filha de Jairo, foi ressuscitada, porque para Deus nada é impossível. Mulheres estéreis que não poderia gerar, que tinha amado e fechada, como Ana, como Isabel, como Raquel, como a gente vai ver, como Rebeca. E o Senhor fez essas mulheres gerar, porque para Deus nada é impossível. Para de botar impedimento. Deus pode fazer o impossível na sua vida. O Senhor fez no passado e continua fazendo em nossos dias atuais, continua fazendo no presente. Ele abriu o Mar Vermelho, o povo passou em terra seca, porque para Deus nada é impossível. As muralhas de Jericó caiu, uma cidade construída com a fortaleza, com os muros em volta, proteção que ninguém conseguia entrar. Mas as muralhas caiu, porque para Deus nada é impossível. Deus continua operando, Deus continua realizando milagres, Deus continua fazendo. E o que Deus quer de mim e de você, irmãos, é que nós cremos, é que nós acreditamos, é que nós confiamos nessa palavra. Pessoas acreditam em tantas coisas, mas não acredita no poder da palavra. Em nome de Jesus, que esta palavra surja efeito impactante em sua vida. Grave esta palavra, porque para Deus nada é impossível. Não tem nada nessa terra que, se nós crermos, Deus não possa fazer. Deus tem um poder de fazer. O que é um câncer para o Senhor, o que é uma paralisia para o Senhor, o que é uma doença diante do Senhor, o que é uma porta fechada diante do Senhor, o que é este problema diante do Senhor. O gigante caiu, porque Davi confiou no Senhor. É impossível o gigante cair, mas caiu com uma pedra, porque para Deus nada é impossível. Deus tem um poder de fazer as coisas possíveis na sua vida. Só crê, irmão. Ele fala assim: Senhor, eu quero crer na tua palavra. Eu gosto muito desse versículo, Romanos 10, 17. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Que a sua fé seja alimentada na palavra de Deus e que você creia que grandes coisas você vai estar vivendo com Deus, em nome do Senhor Jesus. Maria aceitou, cumpra-se em mim a tua palavra. Cumpra-se em mim a tua palavra. Aceitou. Ela aceitou. Quando você aceita a palavra de Deus na sua vida e abre o coração, ela tem um efeito impactante na tua vida. Eu creio que você está sendo impactado com esta palavra e ela vai surgir o efeito genuíno na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Toma posse desta palavra em nome do Senhor Jesus.